Sempre fica muita dúvida na hora de combinar peças do PC, combinar diferentes modelos, diferentes fabricantes, e aí sempre tem aquela dúvida se seria melhor de repente ir de AMD ou ir de Intel, ir de Nvidia ou ir de AMD nas placas de vídeo, ou de repente fazer uma combinação disso. Será que tem algum problema de compatibilidade? Que é um pouco mais velho, provavelmente deve lembrar dessas histórias, né, de incompatibilidade, que não eram só histórias ou contos, era realmente verdade, existia esse problema de compatibilidade lá atrás. Mas será que tem alguma vantagem a gente combinar os produtos da mesma marca ou os produtos da concorrente em um setup só? E mais do que isso, será que agora a AMD consegue fazer frente à rival? Será que a gente consegue montar um setup capaz de desafiar Intel e Nvidia? É o que a gente vai descobrir nesse vídeo, onde eu fiz um comparativo com o PC Full AMD, o AMD Fanboy, e o Valter, o nosso PC com Intel e Nvidia, ambos com o melhor que eles têm para oferecer no mercado. Quem será que vai se sair melhor nessa história e será que tem mesmo essa conversa de compatibilidade? Lá no passado nós tínhamos algumas fabricantes diferentes no mercado e tínhamos sim combinações de produtos. Na verdade, lá atrás a AMD chegou a fabricar processadores que eram praticamente cópias de processadores da Intel e que inclusive funcionavam com placas-mãe Intel. E desde lá surgiam aquelas dúvidas, mas qual que é a melhor combinação? Será que é compatível? E desde que deixou de ser compatível um processador AMD em uma plataforma Intel, por exemplo, existe essa dúvida e muitos debates surgiram de lá. Alguns interessantes, outros completamente inúteis, falando sobre a tal da compatibilidade. Hoje a AMD, além de processador, tem placas de vídeo, e no futuro a Intel, além de processadores, também vai ter placas de vídeo. E será que existe alguma diferença entre montar um setup todo de uma fabricante ou montar um setup misturado? Eu peguei pelo menos dois desses cenários, onde eu montei um PC Full AMD com processador Ryzen e uma placa de vídeo Radeon, e o outro onde eu montei um processador Intel com uma placa de vídeo Nvidia, para a gente testar os dois. Eu vou aproveitar também para montar um cenário bem interessante que a gente não conseguia ver em vários e vários anos. Um setup com tudo de melhor que a AMD tem para oferecer, com tudo de melhor que a Intel e a Nvidia têm para oferecer. O que não era difícil fazer lá atrás, mas a diferença é que agora a gente consegue colocar peças ou produtos que estão pelo menos em pé de igualdade ou que estão no topo da cadeia e ter uma competitividade bem interessante. Eu vou colocar aqui dois setups que eu montei aqui no canal que têm propostas bem diferentes, então é importante deixar isso claro. Mas caso você queira acompanhar, tem a saga de montagem do Valter, o nosso PC com um Valter Cooler Custom, o primeiro aqui do canal, o carinhosamente chamado Valter. Tem toda a saga lá, a montagem, e agora a gente vai trazer alguns testes. Tem agora também a saga do PC Full AMD Fanboy, que é o nosso PC que tem placa de vídeo e processador AMD. E se você acompanhou a saga completa dos dois, você sabe que são propostas completamente distintas. O Valter é um PC muito caro que teve como objetivo montar um setup Full Water Cooler Custom, enquanto que o PC Full AMD teve uma diferente proposta de trazer um setup completamente da fabricante. Mas ambos possuem os produtos que são topo de linha em placa de vídeo e processador, tanto da AMD e da Intel quanto da Nvidia. Isso nos dá uma oportunidade única. Nesse momento a gente não vai comparar especificamente, por exemplo, os processadores e temperaturas. Afinal, a gente está falando de um sistema com Water Cooler Custom, enquanto que no PC Full AMD a gente está falando de um Water Cooler selado.
O mesmo vale para a placa de vídeo, onde a gente tem um modelo de referência do lado da AMD, que apesar de ser bastante competente, capaz de entregar todo o desempenho, não é o modelo custom como o da Gigabyte que a gente tem na RTX 3090. As configurações você acompanha aqui na descrição do vídeo junto com todos os links, ou se não no vídeo dos setups. Mas para deixar claro, a gente está utilizando a última plataforma disponível, com uma Z590 Extreme Water Force da Gigabyte do lado da Intel e uma X570 Aorus Master por parte do setup da AMD. As memórias são as mesmas, são memórias Kingston Fury de 3600 MHz, obviamente com RGB, que foram utilizados no mesmo setup. Ambos os setups estão em estoque, então é exatamente do jeito que você vai receber na sua casa sem fazer qualquer tipo de ajuste, completamente padrão. Eu sei que muita gente não vai curtir porque gostaria de ver um overclock ou porque gostaria de ver um ajuste específico, mas a gente está testando aqui literalmente tirando da caixa e montando. Então o foco Hyper, Mega, Ultra Extreme não é exatamente o que a gente está tendo agora. Mas a gente colocou os dois setups, testei alguns jogos mais antigos, outros mais novos, alguns com Ray Tracing, outros sem Ray Tracing, em 4K em 1080p, para a gente ver os extremos, ou seja, um cenário onde a GPU vai acabar sendo o limitador natural, ou onde o CPU pode ou não ser o limitador, em jogos mais novos e em jogos mais antigos, afinal sim, as pessoas ainda jogam jogos mais antigos, então o foco não é especificamente ver só FPS no jogo, mas comparar o desempenho dos dois setups, e depois eu vou trazer para vocês um pouco sobre a compatibilidade, a tal da compatibilidade e a estabilidade dos setups. Começando aqui por um jogo multiplayer, eu testei no Warzone, começando em 4K com tudo no Ultra, eu rodei aqui em ambos os setups e rodei no modo Plumber. E claro que não é perfeita a comparação, afinal não foi um benchmark lado a lado, mas sim um teste. Eu joguei por vários e vários minutos e várias partidas morrendo para os caras jogando em PCs muito piores. E o que a gente teve aqui é uma média bem próxima, tanto na média quanto na mínima. Dependendo do cenário, a gente tem uma oscilação, a 3090 fica um pouquinho na frente, depois a 6900 XT fica um pouquinho na frente, mas ambas ficam com uma média muito próxima, na casa ali dos 140 FPS, com mínimas na casa dos 90. Partindo agora para Control em 4K, eu testei com e sem Ray Tracing o benchmark, e começando aqui sem Ray Tracing, nós tivemos um desempenho bem próximo, bem estável na verdade, mas a 3090 se sai melhor, com uma média de 55 FPS mínima de 47 contra 48 de média e 42 de mínima da 6900 XT. Aqui eu tô me referindo só às placas de vídeo para vocês terem uma ideia do setup, mas claro que o desempenho é do setup como um todo, não só da placa de vídeo, mesmo que pareça que é somente a placa de vídeo o limitador. Em Ray Tracing é onde a gente consegue notar que a AMD, apesar de trazer um desempenho muito próximo, o high-end ainda fica atrás. Aqui em Ray Tracing, sem DLSS ou sem nenhum tipo de auxílio, a gente vê uma diferença bem grande em performance. Ambas as placas não rodam exatamente perfeito, mas a RTX 3090 consegue manter uma média na casa dos 30 FPS, com 33 de média e 28 de mínima, enquanto a RX 6900 XT chega apenas na média de 20 e mínima de 16. Partindo para Cyberpunk 2077, que é um páreo duro para ambas as placas, mesmo sem Ray Tracing, aqui a gente vê uma performance muito próxima, mas o setup Intel e Nvidia se sai melhor, claro, por conta da RTX 3090. Aqui a carga fica toda em cima da GPU e nenhum dos setups consegue entregar 60 FPS no Ultra em Cyberpunk 2077 sem qualquer tipo de auxílio. O setup com a 3090 fez 43 de média e 38 de mínima contra 39 de média e 35 de mínima do setup Full AMD. E quando a gente ativa o Ray Tracing novamente, o cenário não é nem um pouco bonito. A RTX 3090 sofre para entregar alguma coisa na casa dos 20 FPS, enquanto que a RX 6900 XT sofre para entregar quase metade do FPS. Ambos os resultados são ruins, afinal a gente não chega nem nos 30 FPS, mas dá pra gente ter uma noção aqui do percentual de performance em Ray Tracing a mais que a Nvidia ainda tem. São praticamente 10 FPS a mais na média e na mínima. Partindo para Dirt 5, um jogo que tira mais proveito ali do setup Full AMD e onde a gente consegue ver uma boa performance, mas ambos os setups entregam uma ótima média de FPS mínimas com tudo no Ultra em 4K. Aqui a RTX 3090 e 11900K saem na frente, mas dentro da margem de erro, com uma média de 92 FPS mínima de 76. O setup Full AMD com a RX 6900 XT e o 5950X fazem 89 de média e 72 de mínima. Apesar das médias estarem com empate técnico, as mínimas ficam piores. Mas o jogo também tem Ray Tracing, e é um Ray Tracing um pouco menos agressivo do que em outros jogos. Ele é bem mais discreto, ou seja, requer bem menos poder de fogo, o que significa que sobra um pouquinho mais de gordura para 6
6900 XT que não tem núcleos dedicados para Ray Tracing. Com isso a gente vê uma diferença muito menor utilizando apenas o Ray Tracing. A RTX 3090 ainda sai na frente com 74 FPS de média e 64 de mínima, mas a 6900 XT consegue entregar 68 de média e 64 de mínima. Partindo agora para um jogo bem antigo, mas ainda muito jogado, o GTA V, e em 4K com tudo no Ultra, ambos os setups cospem FPS na casa dos 100 FPS. E como já é bem conhecido, um setup Full AMD costuma se sair pior em GTA V. A RTX 3090 fez uma média de 110 contra 85 da 6900 XT. As minimas ficaram em 72 para o setup com a 3090 e 55 para o setup com a 6900 XT. Esse é um bom exemplo de uma engine que realmente não casa bem com a AMD. Mas sim, em GTA V não vai muito bem, em Red Dead Redemption 2 vai muito bem, obrigado. Aqui nós temos um empate técnico, ambos os setups empurram praticamente a mesma quantidade de FPS, tanto no Full AMD quanto no Intel e Nvidia. A gente vê aqui também uma alta utilização de CPU mesmo rodando em 4K, quando a carga ainda assim está em cima da GPU. Ambos os setups conseguiram empurrar uma média de 83 FPS mínima de 66, com um empate técnico dentro da margem de erro, afinal 1 FPS nem é diferença. The Division 2 é outro jogo onde a gente vê uma boa utilização dos núcleos e threads, ou seja, uma boa distribuição, e vê também uma boa média de desempenho das duas placas. Mas aqui novamente a gente vê uma grande diferença de desempenho. A RTX 3090 fez uma média de 83 e mínima de 66 contra uma média de 71 e mínima de 62 da 6900 XT. Partindo para o Watch Dogs Legion, a gente vê novamente ali uma boa utilização dos cores e threads por parte do processador da Intel. Já no processador da AMD tem vários núcleos e threads que acabam sobrando, então apesar de fazer uma boa distribuição, ele acaba não utilizando tudo. Mas do lado das GPUs, a RTX 3090 ainda sai na frente, com uma média de 89 e mínima de 78 contra 83 de média e 72 de mínima da 6900 XT. Ligando o Ray Tracing, novamente a experiência não é boa em nenhuma das duas placas, mas pelo menos do lado da Nvidia a gente chega ali na casa dos 45 FPS, enquanto que do lado da AMD o hit é muito grande, a gente fica na casa dos 15 FPS quase jogáveis. A média ficou em 45 FPS para 4090 e 40 de mínima contra 13 de média e 11 de mínima da 6900 XT. Realmente um hit muito grande nesse jogo. Partindo agora para os testes que acabam jogando um pouco mais de trabalho nas costas do CPU, começando pelo CSGO, rodando em 720p com tudo no mínimo no benchmark criado pela comunidade. Aqui o CPU e a GPU têm papéis importantes, mas o CPU acaba pesando mais. E a gente vê ali o 11900K extraindo mais desempenho, na casa dos 668 de média, mas com uma mínima pior com 203. A mínima dos 5950X fica em 234 FPS, enquanto a média fica em 566. É importante observar que esse é um jogo que tem bastante sensibilidade com memória e também com o CPU e clocks, principalmente no single thread, então faz bastante diferença os ajustes da memória, mas aqui nós usamos os mesmos ajustes de memória para ambos os CPUs. Partindo agora para o Warzone em 1080p, novamente eu testei no modo multiplayer, jogando ali o Plunder, e nós tivemos uma performance novamente bem interessante e bem próxima. Lembrando que aqui novamente a carga também vai para o CPU, mas vocês veem que a utilização da GPU está bastante alta, o que significa que em alguns picos ela pode também ser o limitador, mesmo em 1080p. Eu rodei aqui no Ultra e tô ciente que não é todo mundo que vai rodar no Ultra em 1080p, mas eu queria testar o conjunto e não só o CPU. Novamente a gente vê um desempenho muito próximo dos dois setups, rodando ali na casa dos 165 a 170, e as mínimas ficam na casa dos 120 FPS. É uma performance tão próxima que não faz diferença mostrar uma média e uma mínima para vocês numa planilha, porque eu garanto que se você fosse jogar com qualquer um dos dois setups, você não ia perceber a diferença. Partindo para Control em 1080p, nós vemos novamente o mesmo cenário, e aqui a GPU continua sendo limitadora, é um jogo que exige realmente bastante da GPU, mas o CPU tem um consumo um pouco mais elevado, oscilando ali em relação ao 4K. Novamente a 3090 sai na frente com uma média de 162 e mínima de 126, enquanto que a 6900 XT e o 5950X fazem uma média de 151 e mínima de 112. Ligando o Ray Tracing, o mesmo cenário, menos FPS do que jogando sem Ray Tracing, um hit bem grande, principalmente do lado da AMD. Mas aqui a RTX 3090 consegue manter bem acima dos 60 FPS
na casa dos 100 FPS, enquanto a placa da AMD consegue manter um pouco acima dos 60 FPS, com uma média de 65 e mínima de 50, enquanto que o lado da Nvidia e da Intel fazem 99 FPS e mínima de 79. Em Cyberpunk 2077 já vira moleza para esses dois setups conseguirem empurrar o jogo com tudo no Ultra. Então, obviamente, não é um setup recomendado para isso, mas os setups conseguem extrair o máximo de performance das GPUs. Nas médias nós temos praticamente um empate técnico com média de 115 do lado da Intel e Nvidia e 118 do lado da AMD. As mínimas é que ficam piores, 94 do lado da Intel e Nvidia e 84 do lado da AMD. De qualquer forma, ambas entregam uma ótima média muito acima dos 60 FPS. Curiosamente, em Cyberpunk a gente vê uma inversão, mostrando que a placa da AMD sai um pouco melhor em resoluções menores, provavelmente por conta do Infinity Cache, entregando uma média que, ainda que esteja dentro da margem de erro, é um pouco maior, apesar das mínimas continuarem mais baixas. Ligando o Ray Tracing, novamente o mesmo problema, um hit muito grande de performance, mas o setup com o Nvidia Intel consegue manter acima dos 60 FPS, enquanto que o setup com a AMD não consegue chegar nos 60. Ele fica na casa dos 37 FPS de média e 30 de mínima, ou seja, o suficiente para você rodar a 30 FPS em 1080p com Ray Tracing, enquanto que o setup com Intel e Nvidia roda na casa dos 63 FPS de média e 53 de mínima. Em Dirt 5, novamente nós temos um cenário bem apertado, rodando na casa dos 150 a 140 FPS. E aqui a 6900 XT, o setup Full AMD, sai na frente com 151 de média e 132 de mínima, invertendo a situação, novamente mostrando mais fôlego em resoluções menores. A RTX 3090 e o 11900K fazem 146 de média e 120 de mínima. Ligando o Ray Tracing, novamente nós vemos uma inversão, com a RX 6900 XT agora saindo na frente com 137 FPS de média e 118 de mínima. A RTX 3090 e o 11900K ficam com 128 FPS de média e 108 de mínima. Em GTA V nós vemos a situação bizarra onde nós chegamos no limite da engine, então a média acaba sendo um pouco irrelevante, já que ambos os setups conseguem alcançar o limite da engine e trazer uma experiência péssima, ou seja, você não vai querer que atinja o máximo porque começa a oscilar demais e cair o desempenho, então você vai normalmente limitar abaixo disso. Porém, nas mínimas a gente consegue ver uma diferença novamente com o setup AMD ficando atrás, com 89 de mínima contra 117 do setup Intel e Nvidia. Partindo para uma engine um pouco mais nova com Red Dead Redemption 2, nós temos ali novamente uma performance muito próxima em Full HD. E novamente nós temos um empate técnico nas médias com 148 e 149, mas nas mínimas o setup Full AMD fica um pouco atrás, com 108 contra 114. Em The Division 2 nós vemos novamente uma alta utilização dos núcleos de CPU, uma distribuição boa, mas a carga ainda fica em cima das GPUs, mesmo em Full HD. Aqui a RTX 3090 e 11900K mantém uma média de 200 e mínima de 145, enquanto 5950X e a 6900 XT ficam com uma média de 188 e mínima de 130. Em Watch Dogs Legion em Full HD, finalmente a carga vai um pouco para o lado do CPU. As GPUs ainda são bem utilizadas, mas o CPU passa a ter um trabalho um pouco maior. Dessa vez o setup Full AMD conseguiu uma média maior com 147 FPS mínima de 115 contra a média de 131 e mínima de 109 do setup Intel e Nvidia. Ao ativar o Ray Tracing, novamente um grande hit de performance, principalmente do lado da AMD. A 6900 XT não consegue empurrar muitos FPS, nem o suficiente para chegar na casa dos 60 em Full HD. A média do lado da Nvidia e Intel ficou em 92 com mínima de 80, enquanto da AMD ficou com média de 41 e mínima de 34, menos da metade da performance. Testei ainda no Cinebench R20, onde podemos ver a performance em single e multi dos processadores. Aqui nós temos uma vitória apertada do 11900K contra o 5950X, com 641 pontos contra 634. No multi a surra é realmente gigantesca, são 10.099 pontos do 5950X contra apenas 5.687 do 11900K. Testando ainda numa tarefa de trabalho voltada à renderização, nós temos aqui o 5950X terminando em 1 minuto e 35 contra 2 minutos e 37 do 11900K. E com isso a gente consegue ter alguns resultados bem interessantes para analisar. Como eu falei para vocês, a gente não está comparando exatamente porque nós estamos com setups diferentes. Em alguns casos, mesmo que pareça que o CPU não está influenciando, ele na verdade está influenciando. Então não é um teste só de GPU, nem só de CPU, é um teste do setup como um todo. E o que eu posso dizer para vocês é que a experiência foi bem mista. A AMD consegue sim trazer concorrência e no mesmo nível. Ainda que a 6900 XT fique um pouco atrás da
da 3090, ela também não custa o mesmo preço de uma RTX 3090. E ainda que nós tenhamos uma RTX 3080 Ti, comparando os produtos topo de linha, a gente tem um preço mais interessante por parte da AMD do que por parte da Nvidia. Então é basicamente na conta a mesma performance por preço. Ela traz menos performance, mas ela também custa menos. Então a gente tem um cálculo bem interessante para fazer na hora de escolher entre as placas de vídeo. É claro que não se resume só a isso, existe também o pacote de softwares e o desempenho como um todo. A RX 900 XT traz um bom desempenho, traz um bom modelo de referência, por sinal, e traz também uma boa estabilidade, o que é um ponto positivo. Traz agora o Fidelity FX Super Resolution, mas que também funciona em placas da Nvidia, enquanto a placa da Nvidia traz um suporte bem melhor a Ray Tracing e traz o DLSS, além de outros recursos como o RTX Studio, ou Nvidia Studio, GeForces. O conjunto de recursos que ajuda para quem vai trabalhar com streaming ou para gravar alguma coisa no seu PC, além de um encoder de vídeo melhor. Eu não testei aqui a performance em trabalho, mas a gente já sabe que a RTX 3090 tem uma performance melhor, inclusive tem os Tensor Cores que ajudam bastante, os 24 GB de memória, como eu já testei aqui para vocês e dá para conferir nesse vídeo. Em relação aos games, a RX 6900 XT se sai muito bem e apesar de ficar atrás em alguns jogos, a gente já está falando de uma performance realmente muito elevada, exceto em casos como o Cyberpunk 2077, que já não vai bem em nenhuma das duas, mas pelo menos a gente já tem uma solução com o DLSS por parte da Nvidia, o que ajuda muito a trazer uma performance melhor com ou sem Ray Tracing, enquanto que o Fidelity FX Super Resolution deve chegar só num futuro. Ainda que seja um pouco irrelevante falar de consumo ou de eficiência energética em placas high-end, a placa da AMD traz uma performance, um equilíbrio melhor entre consumo e desempenho. Já a RTX 3090 consegue trazer mais performance, mas também cobra mais na conta de luz ou no consumo geral. Em relação aos processadores, pode até parecer uma luta desleal, afinal a gente está falando de um processador de 16 cores, 32 threads, que é exatamente o dobro do que tem um 11900K. Mas na prática é o melhor que a Intel tem para oferecer nessa geração frente ao 5950X. Na verdade, nem o 10900K da geração anterior seria capaz de fazer frente, já que o single dele acaba sendo pior, principalmente em jogos onde o 11900K consegue bater clocks mais elevados e sustentar por um período maior. É claro que a gente ter utilizado um sistema de water cooler custom ajudou bastante, mas é fato que o 5950X sequer precisou de um pouco mais de espaço. O Aorus Waterforce X360 foi mais do que suficiente para conseguir segurar o 5950X. A gente ainda tem uma margem para overclock nos dois processadores, mas mesmo do lado da Intel já não sobra tanto espaço assim para overclock sem você precisar investir muito mais num sistema para dissipar esse calor todo. Em relação a novas tecnologias, as duas plataformas estão bem próximas e até mesmo para upgrades futuros. Não tem possibilidade de um upgrade futuro, pelo menos no roadmap da AMD, e da Intel, a Z590 também a última parada com o 11900K. Depois nós teremos uma mudança de plataforma, mas ambas trazem suporte a PCI Express 4.0 e últimas tecnologias como Wi-Fi 6 e Thunderbolt por parte da Intel. Em relação ao suporte de memória, ambos estão muito bem, conseguem trazer um suporte bem elevado a memórias, com clocks na casa dos 4600 MHz, como no kit que nós montamos os setups, e fazer a divisão na controladora de 1 para 1 e 1 para 2, o que permite clocks bem mais elevados, mas trazem vantagem em casos muito específicos. É interessante ver que também dá pra gente chegar em resultados muito próximos com orçamentos muito diferentes. A gente montou o setup Full AMD, que não é barato, mas está longe de ter o mesmo preço do setup com Intel e Nvidia. E claro, não é culpa só do processador e da placa de vídeo, mas do conjunto como um todo. Então dá para você montar desde algo mais sóbrio até algo bem insano. Em relação às plataformas, não tem diferença de compatibilidade. Nossa, mas você só testou AMD, Intel, Nvidia, você não fez a mistura. Eu faço essa mistura todo dia. E eu posso dizer para vocês que não tem problema de compatibilidade. Você pode misturar tranquilamente Intel e Nvidia, Intel e AMD, AMD e Intel, AMD e AMD, e a performance vai ser muito boa, pelo menos em relação à estabilidade. Lógico que vai variar de acordo com as combinações. Em alguns cenários onde talvez um CPU da Intel empurraria mais FPS, pode ficar faltando aquela forcinha para a GPU e vice-versa. Tem casos onde o 5950X pode empurrar mais uma RTX 3090 do que um 11900K. Para trabalho, o 5950X é indiscutivelmente melhor. O single thread de ambos os processadores é muito próximo, mas o multithread é pelo menos muito superior. E a gente tem novamente 16 cores,
32 threads contra 8 cores e 16 threads da Intel. Não quer dizer que o 11900K seja um processador ruim, só que ele é um processador inferior ao 5950X nessas tarefas. No restante ele consegue empurrar muito bem, e a verdade é que 8 cores e 16 threads ainda é mais do que suficiente para a grande maioria das pessoas que vão executar as tarefas mais comuns a esses setups: trabalhar e jogar. Então ainda é um equilíbrio muito bom, mas se você vai focar mais para trabalho, eu combinaria, por exemplo, um 5950X com uma RTX 3090. A estabilidade dos dois sistemas foi igual, ou seja, high-end em ambos. Você vai encontrar problemas bizarros em ambas as plataformas. E acredite, não é culpa da combinação de CPU e placa de vídeo que você faz. Isso está ligado a diversos outros fatores, como chipset, drivers, BIOS e principalmente Windows. Eu tive problemas com Windows em ambas as plataformas. Parece que o Windows é um parafuso e o PC é uma porca, e entrou meio torto, e nenhum dos dois foi muito bem. Então eu precisei formatar novamente os dois setups para ter um setup minimamente estável. E para mim no dia a dia é o que importa, mas para outras pessoas pode importar para overclock, e ainda assim você vai precisar de estabilidade. Então se você está pensando em setups high-end, esteja preparado para enfrentar problemas que ninguém jamais enfrentou, desbravar terras desconhecidas, porque é assim que é o high-end. São poucas pessoas com acesso a esse hardware. De qualquer forma, em relação à disputa entre Intel e Nvidia e AMD, ou a mistura delas, a verdade é que a AMD se saiu muito bem. No mercado de CPUs, ela indiscutivelmente tem o melhor processador para trabalho, pelo menos para as tarefas que tiram vantagem do multithread, e para games ela consegue trazer uma performance ultra competitiva, enquanto que na parte das placas de vídeo ela consegue sim trazer uma performance hiper competitiva, mas ainda fica um pouquinho atrás na questão do Ray Tracing e no pacote de softwares. Porém, o salto em relação a combinações anteriores que você poderia fazer, tipo um FX e uma Fury X, é bem respeitável em relação à concorrência. Mas eu quero saber de vocês, qual combinação vocês fariam? AMD, Intel, Nvidia e AMD, Nvidia e Intel, ou qual vocês fizeram e qual o motivo? Deixa aí nos comentários e digam se você é da época onde existia incompatibilidade de setups. Digam qual dos dois setups você escolheria se o dinheiro fosse ilimitado, e se vocês quiserem ver mais comparativos, deixa aí também a sua sugestão. Se você gostou, se você curtiu esse vídeo, deixa um like. Se você ainda não é inscrito no canal, inscreva-se no canal, clica no sininho para receber as notificações de novos vídeos, e nós nos vemos por aqui. Valeu, falou e até a próxima!